Mas eu aposto que o cara que fez a maratona, que o cara que subiu o Everest, em algum momento ele também pensou em desistir. Então, pensar em desistir faz parte do processo, tanto quanto furar a dieta às vezes, sabe? Furar a dieta faz parte da dieta também, não tem como fazer tudo 100% perfeito. Eu sinto que aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa marra falando que, nossa, já sou mestre, nossa, já sou doutor, já sou, nossa, o melhor do melhor. Mas na verdade você acabou de se qualificar para começar a sua jornada. Lá fora, um doutor é visto como um júnior. Aqui é visto como, normalmente, aquele advogado bambambam doutor. Então, o que você realmente gosta de estudar, o que você quer viver, o que o mestrado significa para você, né? Então, essa perspectiva dentro do planejamento de vida e de carreira é algo que eu trouxe com muita força da minha experiência por dentro do nosso método. Agora, vou ser 100% honesta. Eu prestei doutorado e eu não passei de primeira. E isso me pegou muito. Eu sei que você sempre quis perguntar um monte de coisa para quem está na pós-graduação, fez mestrado, doutorado, mas não teve oportunidade. E é por isso mesmo que a gente separou vários pontos aqui, porque a gente sabe que tem muita coisa que não é falada quando a gente fala de pesquisa acadêmica, quando a gente fala de carreira acadêmica, e a gente quer aqui abrir a bolha para você e poder também conversar entre nós sobre os nossos medos, expectativas e futuro aí da pesquisa. Até porque a gente já orienta desde 2021 muitos mestrandos, doutorandos, né, que se tornaram mestres e doutores de excelência no país. A gente auxilia você a entrar no mestrado e no doutorado e por meio da Dama Acadêmica a gente tem feito essa diferença na pesquisa. Só que aqui a gente não quer falar do ponto de vista institucional, né, Tati? Exato, a gente quer falar sobre a carreira, sobre pesquisa, sobre como chegar lá, né? A gente tem muita dificuldade de entender jornadas acadêmicas porque elas são muito específicas, muito únicas de cada um. Então, por isso que a gente quer trazer um pouco da nossa para mostrar os nossos erros e acertos, conquistas, né? E também fracassos, porque é isso que faz uma pesquisadora. E mostrar como que isso faz parte dessa jornada e te ajudar também um pouco a diminuir essa solidão que a gente sente na academia. Até porque é muito fechado. A gente mesmo só conseguiu entrar na nossa época porque conheceu gente de dentro que explicou o caminho. E a gente está aqui abrindo as portas para você, então pega seu café, pega seu chá, sua água e vem para essa conversa que eu tenho certeza que você vai sair daqui com vários insights, sabendo se o mestrado é ou não é para você, entendendo como que está o futuro da carreira, em que a gente pode te ajudar, enfim, vai ser muito bom. Então eu te convido para ficar aqui junto conosco, nesse café da manhã, chá, enfim, jantar, não importa onde o que você esteja fazendo agora, a gente quer que você venha conosco. É isso, vamos lá? Tati, uma pergunta muito comum que a gente recebe é por que a gente escolheu fazer mestrado, sabe? Então, eu acho que a gente podia começar daí, conversando. Com certeza. Na verdade, eu nem sei os teus motivos reais. Eu posso falar de mim, que eu queria ser professora, então foi por isso que eu busquei o mestrado. Eu acho que a maioria das pessoas também que chega até nós, elas têm esse sonho de também dar aulas. A minoria quer ser só professora, mas algumas querem complementar a renda ou têm o prazer da sala de aula. E aí no Brasil hoje, para você conseguir um bom cargo como professor, você precisa ter o mestrado. Mas quando eu entrei dentro do mestrado, eu descobri que eu precisava fazer uma pesquisa. Óbvio, eu fiz o projeto de pesquisa para entrar, mas foi bem meia boca, eu fiz super rápido, não me orgulho, precisei mudar lá dentro, tive muita dificuldade com isso. É uma coisa que a gente sempre orienta os nossos mentorados a não fazerem, a aprender a fazer o projeto bem feito, a se especializarem. Mas eu queria saber de ti, assim, da tua trajetória, o que te levou a perseguir a pesquisa, a querer fazer pesquisa, a querer fazer o mestrado? Também foi a sala de aula? Teve alguma coisa a mais? Como é que foi para ti? É curioso pensar nisso, porque eu entrei na graduação já querendo pesquisa, né? E, na verdade, contando até um pouquinho, acho que você nem sabe disso, que eu acabei entrando antes na graduação, eu fiz PUC São Paulo. Antes da PUC São Paulo, eu fiz lá em Campinas, PUC Campinas. E na época eu também já queria fazer pesquisa. Caramba! Exato! E assim, eu acho que eu descobri a pesquisa, na verdade, por causa do meu namorado, que ele já estava na graduação, e ele falava que existia, né, como você fazer pesquisa,
que era basicamente estudar um ponto, né, e escrever sobre, publicar. E eu sempre era de humanas, né, sempre gostei disso, fui pro direito meio que porque precisei. E daí eu falei, pô, pode ser um jeito legal de eu me encontrar, né, de eu me afastar um pouco daquela ideia de ser advogada tradicional, porque eu sou super tradicional, né, então assim, já queria sair um pouco disso. Então acho que foi isso, foi essa sementinha do querer me encontrar, querer fazer uma coisa diferente, querer estudar, né, sempre, ir atrás do conhecimento. Então eu acho que foi isso, e acabei chegando no mestrado porque via como uma etapa a ser cumprida, basicamente, né, eu preciso fazer esse mestrado para poder crescer na carreira, para poder ser mais reconhecida também, né, poder publicar, que a gente sabe que é difícil de publicar antes do mestrado, até antes do doutorado é difícil de publicar às vezes. Então acho que foi bem isso, assim. Caramba, mas assim, o que você achava que era a pesquisa lá atrás, quando você entrou na graduação? E assim, qual foi o espaço que você teve na graduação para fazer pesquisa? Eu vou te contextualizar essa pergunta, porque no meu caso, eu só fui participar de grupos de pesquisa na graduação lá no final da graduação, não era uma coisa que estava muito no meu horizonte. Eu participei de projetos de extensão da Sociedade de Debates, a gente dava aula de oratória, de argumentação. Foi lá que eu decidi ser professora, inclusive, né, porque eu gostava muito da transformação do aluno, dele entrar de um jeito e sair de outro, né, muito melhor do que entrou. Mas a pesquisa em si, eu só fui atrás porque eu vi que para entrar no mestrado tinha uma pontuação relativa aos artigos acadêmicos, entendeu? Então, eu fui atrás de grupo de pesquisa ali no último ano e descobri que era difícil mesmo publicar. A gente publicou, assim, anal de congresso, coisa assim, mas publicação em revista científica, todo mundo pedia para ser mestre, para ser doutor, e aí como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia ter, né, o currículo bom? Meu medo era esse. Como é que eu vou ter o currículo bom se eu não tive tempo de fazer pesquisa, não tenho coisa publicada, como é que eu vou passar no mestrado? Mal sabia eu, que é o que a gente fala muito para os nossos mentorados hoje, que tem muitos programas que o que conta mesmo é o projeto de pesquisa bem feito, né? E eu ainda passei com um projeto de pesquisa bem meia boca, diga-se de passagem, o que me deu dificuldade para cursar o mestrado lá na frente. Mas é isso, assim, para você, como que era a pesquisa? Você encontrou espaço na graduação? Que a gente escuta muito falar, né? Que não tem espaço para pesquisa na graduação. Como que você achou e o que era a pesquisa para você? Para mim, eu acho que a minha experiência acaba sendo mais diferente, porque como eu sempre fiz pesquisa, né, eu sempre tinha isso na cabeça, eu acabei indo muito para a parte da pesquisa em estágio. Então, meu primeiro e único estágio na minha vida foi no Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, que foi onde a gente se encontrou. Da FGV, Direito de São Paulo. Eu fiz uma iniciação científica com bolsa PIBIC, daí eu fui para a Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público, que é um programa de extensão presencial em São Paulo, muito legal, que a gente discute direito público e STF. Então, eu sempre me coloquei nessas experiências, fui atrás de seletivo, e no final das contas é isso. No final das contas, eu fui cavando esse espaço na graduação porque eu não ligava muito para a experiência profissional, digamos, né, do escritório, do tribunal. Eu acho que eu nunca pisei num escritório que não fosse para fazer entrevista para pesquisa, sabe? Assim, então foi isso. Então, eu acabei tendo essa trajetória um pouco diferente, bem mais acadêmica na graduação, porque eu vi essa necessidade de estar lá, de abrir essas portas, mas eu sei que realmente não é a experiência de todo mundo, assim, que cada um tem experiências bem diferentes, e São Paulo também ajuda. São Paulo tem bastante oportunidade acadêmica, a gente tem centros de direito e tecnologia, que foi onde a gente pesquisou, né, então é um polo, né, de estudo, então também acho que tem essa experiência um pouco diferente aí. Verdade, assim, no meu caso eu fiz a Federal do Ceará, né, então a minha graduação foi no Ceará. Na verdade eu tinha grupo de pesquisa, eu que não era muito interessada nisso, porque eu já participava da Sociedade de Debates, e eu não via muita razão, assim, não via muito motivo para pesquisar, te confesso, assim. Então, para mim, foi até, eu vou ter que fazer um TCC, vou ter que fazer uma escrita para ser professora. Para mim, não casava essas duas coisas. Eu achava que ser professora era você aprender a falar de forma didática, não precisava fazer uma pesquisa. Para mim, o projeto de pesquisa era uma grande incógnita, e eu cheguei a literalmente chorar para um colega que já era mestrando na Federal do Ceará, dizendo que eu não conseguia entender como fazer um projeto de pesquisa, porque na minha cabeça eu tinha que ler muito, saber muito, e se eu tivesse que ler e saber tudo aquilo para escrever o projeto, para que precisava do projeto, entendeu? Eu realmente não conseguia compreender, e ele falava que era fácil,
que era uma receita, que era simples, depois que eu ficasse especialista era como preencher o formulário. E hoje que a gente ensina, né, a escrever projeto de pesquisa super rápido e fácil, com o nosso método, que a gente já teve aluno que terminou. Qual foi o prazo mínimo que ela conseguiu fazer? Ela bateu o recorde, ela fez em 6 semanas. A Marcela, do mestrado profissional. Isso, então, da GV. assim, a gente recomenda fazer em 12, enfim, pode fazer em 6 meses, se quiser, né, 12 semanas, mas ela fez super rápido ali. Muito rápido. E hoje pra gente preencher um formulário, é uma coisa tranquila, mas quando a pessoa chega, assim, no primeiro momento, tem aquela tela azul, trava totalmente. E eu tava naquele ponto, assim, por que eu tenho que aprender a fazer isso se eu só quero ser professora? Eu não sabia, né, como você enriquece a sua perspectiva de mundo mesmo, capacidade crítica, escrita, oratória mesmo, leitura crítica, né, através do mestrado. Eu não tinha essa percepção antes de entrar, na verdade, assim. E aí, sobre esse ponto que eu queria trazer agora, depois que tu entrou no mestrado, o que foi de acordo com o que você já pensava e o que foi diferente, assim, que você se surpreendeu lá dentro? É bem legal essa pergunta. Eu acho que eu tinha uma expectativa de que eu ia conseguir fazer um mestrado bem tranquilo, uma pesquisa bem, assim, no meu ritmo, porque era uma pesquisa que eu estava fazendo sozinha, eu tinha um orientador muito legal, muito gente fina, assim, de verdade, professor da FGV, eu adoro ele. Eu falei, tem tudo para dar certo, né? Mas a gente esquece, né, que a nossa pesquisa, ela vai muito de encontro com a nossa vida, né? A gente precisa lidar com todos os pratinhos que a gente tem que, né, equilibrar. E eu sempre tive muita dificuldade de priorização, que é uma coisa que o pessoal chega aqui na Dama toda hora com essa dificuldade de falar, pô, preciso colocar a pesquisa em primeiro lugar, preciso realmente tocar isso no prazo que eu tenho. Então, eu acho que a minha quebra de expectativa foi essa, de eu não conseguir lidar com a pesquisa, mesmo com o orientador presente, que ele não me deu um plano de ação, então eu não tinha muito como seguir alguma coisa. E ele então, nem deveria dar, né, Tati? Porque isso não é o papel. Exato, assim, a gente super entende que... Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu acabei de lembrar, que eu falo sobre as diferenças de orientadores, porque é muito isso. A gente tem orientador que te ajuda montando um plano de ação, um cronograma. Tem orientador que fala, a pesquisa é sua, você vai lidar do seu jeito, porque eu quero respeitar o seu ritmo. Então, mas tem o orientador até que te esquece. Então, daí tem o terceiro orientador que te esquece, que fala, o problema é seu, você vem aqui quando você precisa. Então, daí a gente vai se encaixando no perfil de orientação. Mas assim, dentro do programa de pós-graduação e das regras que eles precisam cumprir, ser o gerente de projeto da sua pesquisa, criar um plano de ação que esteja compatível com a sua vida, com o que você quer, não faz parte das atribuições dele enquanto orientador. Sim. Orientar quanto à bibliografia, a correção do texto, faz parte. Então, por exemplo, um orientador que não corrige o texto do aluno, ele está faltando com aquelas atribuições dele, obrigatórias. Agora, um orientador que não cria um plano de ação personalizado para você seguir no seu ritmo, ele não falta com a obrigação dele, ele nem tem a obrigação de fazer isso, né? Ele não está sendo pago para isso, literalmente. Total. E daí entra o papel da ideia de ou um orientador, mentor, ou da própria mentoria, porque realmente é isso, assim. Eu conheço um ou outro orientador aí, assim, principalmente em São Paulo, que é onde eu sempre estive, que realmente te ajuda, até te dando, assim, oportunidade de publicação, que é um pouco raro, né, assim, mas o pessoal tem algum outro que ajuda. Mas a gente sabe que esse tipo de orientação é a parte mais rara, né, da academia. Então, por isso mesmo que a gente sabe que tem essa falta. Eu senti muita falta, né? De poder ter alguém para me ajudar com um olhar externo, de cronograma. Eu usei muito meu namorado, porque ele já estava na academia também, então ele me ajudava muito nisso. Mas realmente era muito difícil de lidar, assim, com todas as ansiedades e dificuldade, assim. Mas eu queria só trazer um ganchinho do que você trouxe antes, da questão de que o mestrado, ele tem, né, ele traz tantas outras habilidades, tantas coisas, e eu sinto que o mestrado, ele abre muitas portas. Com certeza. Ele abriu muitas portas para mim, eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, que você, além de desenvolver habilidades, você consegue publicar, você consegue ir em eventos. Eu fiz um período de visiting, né, de pesquisadora visitante lá em King's College, lá em Londres, mas também foi quando você conseguiu vir para São Paulo, né? Sim. Eu acho que isso que é legal de você falar, né? O mestrado literalmente mudou minha vida, assim, não tem como descrever. Não só a minha carreira,
mas a minha vida. E eu não tinha essa perspectiva antes de entrar, né? Eu achava que eu ia aprender alguma coisa ali dentro, mas eu não tinha percebido que eu ia entrar num espaço onde eu ia me tornar uma nova pessoa. E uma pessoa com acessos que não existiria se eu tivesse só na advocacia, porque eu terminei o meu TCC, eu gostei de pesquisar meu TCC, eu gostei de escrever, eu achei muito bacana isso, mas eu acabei indo para a advocacia. E o escritório que eu estava era muito legal, assim, a gente tinha tempo de pesquisar as teses e tudo, era bem bacana, mas mesmo assim eu sentia que eu não conseguia mergulhar a fundo naqueles assuntos, porque os prazos processuais estavam correndo e a gente precisava ficar mudando de assunto, e eu não queria que minha vida fosse só resolver problema do outro e passar para frente. Eu queria descobrir algo novo, eu queria realmente contribuir, entendeu? Eu queria pesquisar, só que eu não sabia que eu queria pesquisar porque eu ainda não conhecia bem a pesquisa, né? Então, quando eu entrei no mestrado, porque você tem super perfil acadêmico, tenta, vai que rola e tal, e eu entrei, eu vi isso, né? Eu aprendi sobre epistemologia, eu comecei a ver o mundo de forma diferente e eu conheci pessoas ali dentro, pessoas que tinham um certo poder de influência, seja na advocacia, seja através de concurso, então chefes de gabinete, conselheiros de tribunais, que naquele momento eram simplesmente colegas de sala. Então eu fiz um artigo com um colega que era um conselheiro importante e ele me convidou para trabalhar com ele, assim, para estar num gabinete como assistente, assim, de um cargo bastante relevante. E não era o meu objetivo ali, era a troca, mas ele viu através do meu esforço, da inteligência, da escrita, que eu seria uma pessoa confiável para estar ali dentro. Então, as portas se abrem. Eu até lembro que eu conversei com uma pesquisadora, uma vez que trabalhou com a gente no CEP, que ela já era muito consolidada do ponto de vista do escritório da advocacia. Eu perguntei por que ela ia para a pesquisa se inicialmente a remuneração era menor. Ela fala, a pesquisa me dá acesso a pessoas que eu não poderia ter de outra forma. Então, quando você vai num evento apresentar, você conhece e entra num mundo que é difícil desver aquilo que você vive, você faz parte daquilo tudo. Então, esse acesso foi o que me possibilitou, inclusive, né, ir para São Paulo. Então, nesse sentido, lá no mestrado na Federal do Ceará, ele tinha toda essa perspectiva, mas eu sentia falta de uma formação enquanto pesquisadora. Eu não sabia exatamente como desenvolver minha dissertação. O meu professor orientador me ajudava muito da perspectiva de bibliografia, mas eram densas em inglês, muito filosófica, e eu sentia falta de método de pesquisa, né? Até tinha uma disciplina, outra de método, mas era muito incipiente ainda. E isso é bem comum nas faculdades, né? A pessoa achar que vai aprender metodologia da pesquisa lá dentro e não aprender, até porque às vezes o professor nem aprendeu também. Então, eu tenho até um mentorado nosso, que eu acompanho o doutorado dele, que ele faz a análise, né, dos principais programas de pós-graduação e dos déficits que tem no momento da formação de um professor, de um pesquisador. É bem legal. E ele está desenvolvendo o doutorado dele nessa área. A gente faz um acompanhamento individual com ele, porque a gente também tem pouquíssimas vagas de acompanhamento individual, né? A gente divide ali, mas esse caso específico tem sido bem legal acompanhar, fazer a leitura crítica e comentário de tudo. Então, dentro dessa perspectiva, eu sentia falta de conexão. Eu sentia falta de ter com quem conversar, de entender mais sobre a pesquisa, de entender como fazer aquilo, porque para mim era difícil em 2 anos e meio dar cabo daquele problema que eu desenvolvi ali dentro e sem ter muita segurança. E eu acabei encontrando na FGV Direito SP esse lugar, essa casa, esse abraço. Mas para eu conseguir chegar lá, foi por meio da pesquisa. Então, eu fiz um estudo de caso dentro da minha pesquisa sobre a FGV Direito SP e consegui, por meio de eventos acadêmicos, conhecer os professores da casa e participar para conseguir ser, né, chamada. Eu só ia passar 6 meses aqui em São Paulo, fazendo entrevista lá na FGV, e acabei sendo contratada para ficar no CEP, e aí eu descobri um novo mundo da pesquisa, que eu acho que a gente pode falar agora, assim, né, o que a gente descobriu juntas no CEP sobre a pesquisa, com o que a gente aprendeu disso e como que isso virou a Dama. Então, acho que a gente podia, né, começar a compartilhar como é que a gente viu essa virada na pesquisa, sabe? Como é que a gente viu que dava para fazer pesquisa de uma forma diferente
E como que a gente chegou nesse modelo que a gente tem hoje na Dama, que a gente ensina. Acho que isso passa muito pela nossa experiência conjunta, que foi onde a gente se conheceu, dentro do CEP. Então, que para você, assim, o que foi diferente? Eu acho que para mim o que mais me marcou no CEP, eu acho, além do fato de que é pesquisa coletiva, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas eu acho que um ponto que sempre me marcou muito, principalmente porque eu nunca fui muito do direito, nunca gostei muito de ser de uma área só, é a questão da interdisciplinaridade e também a ideia de que você não tem uma caixinha só fixa na pesquisa. Eu sinto que, principalmente porque o CEP é de Direito e Tecnologia, que é uma área que já requer um olhar mais para fora, é muito legal porque eu sinto que a gente oxigena muito a nossa pesquisa, a gente pega fontes de fora, a gente pega metodologias diferentes, metodologias empíricas. Eu acho que isso foi o gostoso do CEP, sabe? Que me tornou uma pessoa que olha para a pesquisa de uma forma mais aberta. E não daquela coisa tradicional, tem que ser A mais B e acabou, sabe? Então, eu acho que isso me deu um gás aí de entender que a pesquisa pode ser muito personalizada. Você pode fazer a pesquisa do seu jeito, você pode seguir a sua trajetória, de acordo com seus interesses, e claro, com o interesse da banca e tudo mais que a gente fala, principalmente no seletivo. Mas é isso, assim, você tem essa liberdade e eu sinto que o CEP me deu essa oxigenação, digamos, da minha pesquisa. E para você? Para mim foi muito a questão da pesquisa coletiva que você comentou antes. Então, enquanto eu fazia minha pesquisa de mestrado sozinha para produzir minha dissertação, com todos aqueles limites que a gente tem de financiamento, eu também era bolsista da CAPES, mas a bolsa na época era até menor do que é hoje, então a gente tem, né, uma dificuldade de financiamento inicial se a gente não tem outra fonte de recurso. E é super possível compatibilizar até essa questão das bolsas, né, com atividades, por exemplo, de docência ou de pesquisa. Mas tem muita gente que decide seguir sem bolsa, continuar advogando ou fazendo outra atividade remunerada, porque a bolsa acaba sendo pequena. Apesar de ser pouco tempo, né, 2 anos para receber a bolsa, é aquele período que você vai estar gastando com livros, com conhecimento, com mentorias, para conseguir entregar o melhor trabalho possível. Sim. Então, quando eu vim para o CEP, né, eu vim participar da pesquisa sobre o futuro da advocacia com inteligência artificial. A gente fez entrevistas em mais de 30 escritórios de advocacia, startups, e eram 5 pesquisadores para coletar esses dados. Tinha software para fazer análise do conteúdo desse material, a gente aprendeu a usar. A gente tinha seminários para estudar sobre como fazer a pesquisa. Foi lá que eu tive contato com muitos livros bons de metodologia de pesquisa científica, principalmente em inglês, assim, né? A gente não tem muita literatura boa nacional sobre isso, ou quando tem é confuso ou muito teórica, e a gente vivenciava na prática, né? Cada pesquisador era um melhor que o outro, e a figura do metodólogo, né, me chamou muita atenção, porque tinha um pesquisador em especial que se destacava dos demais quanto à questão de metodologia, e a gente falava que ele era um metodólogo, então ele passava em cada uma das pesquisas fazendo, né, os ajustes de metodologia, porque isso independia do tema exatamente da pesquisa, ou do conhecimento exatamente daquele autor, porque existia uma forma de fazer a coisa, e eu sempre gostei muito de método, né? Então, método de escrita, método de pesquisa, eu estudei dentro do meu mestrado, método de ensino. Então, é muito legal saber que, independente da disciplina em si ou da área, óbvio que tem ajustes de metodologia de pesquisa, principalmente quando a gente pula para outros ramos, assim, das exatas, das biológicas, que a gente precisa adaptar. Mas dentro da área de ciências sociais e do direito, assim, a gente consegue ver muito essa interligação. E aprender sobre o método te abre essa possibilidade de você lidar com diferentes áreas, né? Que você falou da questão da interdisciplinariedade. Então, o que me chocou foi isso, né? Que existia toda uma ciência ali para ser descoberta, né? Sobre metodologia aprofundada, que dava para fazer isso de forma colaborativa e que pesquisas que realmente tinham resultados, impactos sociais, como as que a gente apresentou e desenvolveu, elas eram muito caras, elas envolviam muito financiamento e muitos pesquisadores. Então, é óbvio que dentro do mestrado, até mesmo do doutorado, você não vai conseguir entregar nada que transforme o mundo, porque eu achava que eu ia transformar o mundo com a minha pesquisa.
E assim, não dá, se você tem essa pretensão de transformar o mundo com seu mestrado e seu doutorado, vai ser um pouco difícil, mas é o começo do caminho para a gente conseguir chegar lá, né? Porque é uma pesquisa ainda muito limitada aos recursos que você tem, ao prazo, você está aprendendo a fazer a coisa. Então, para quem já terminou o doutorado, né? A gente olha para um mestrando pensando assim, é a primeira vez dele, né? A gente tem que ajudar. No doutorado você faz uma contribuição, mas uma contribuição mínima, porque a partir do momento que você recebe o título de doutor, é quando você vai começar a poder pesquisar só. É o começo da sua carreira, não é o final. Eu sinto muito se você achava que era. Então, este é um ponto que eu quero falar, porque já falando um pouquinho de estourar a bolha de discussões, porque eu sinto que aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa marra falando que, nossa, já sou mestre, nossa, já sou doutor, já sou, nossa, o melhor do melhor. Mas, na verdade, você acabou de se qualificar para começar a sua jornada. Lá fora, um doutor é visto como um júnior. Aqui é visto como, normalmente, aquele advogado bambambam doutor. Então, é muito engraçado esse choque de realidade quando você vai lá para fora. Por exemplo, que eu fui para a Austrália no ano passado, num congresso. E eu lá nem tinha doutorado, né? Eu ainda não entrei no doutorado, eu tenho um mestrado, então eu fui lá fazer uma apresentação sobre minha ideia de doutorado. O pessoal falando, nossa, vai, muito legal, tudo mais. E um monte de doutor, professor, lecture, já super assim, bam, super incentivando, super assim, me tratando como uma júnior mesmo, sabe? Como quase uma estagiária, eu me senti mais nova, assim, sabe? Eu achei muito legal, muito gostoso, sabe? Porque você sente que você tá partindo de uma comunidade acolhedora, sabe? E eu sinto que no Brasil, às vezes, a gente tem um pouco mais de restrição, a gente vê um pouco mais, a academia um pouco mais formal. E por isso que eu acho que é um ponto que eu acho legal da gente trazer, que eu vi muito isso no CEP e também em outros lugares, a ideia de você poder circular o seu texto entre as pessoas. É verdade. De poder mostrar que você tem falhas, que você tá com dificuldade, pedir ajuda. Não compartilhar só o texto finalizado, né? Compartilhar o rascunho, que é uma cultura que a gente tem muito dentro da dama, né? De não esperar ficar perfeito ou julgar a forma que você tem, mas construir junto, né? Exatamente. E eu sinto falta disso, assim, da gente falar sobre isso. A ideia de botar seu filho no mundo e deixar ele andar por aí, construir as próprias pernas. Eu acho que isso é muito importante. Então, tanto você deixar o seu texto rodar para ter esse olhar externo e poder construir coletivamente, mas também se abrir ao diálogo. Então, mostrar as falhas na sua pesquisa e olhar para a pesquisa de outros que querem complementar, que querem até criticar a sua pesquisa e falar, pô, legal, vamos construir juntos, sabe? É isso que eu gosto da pesquisa, eu acho que é isso que me motiva muito a querer continuar pesquisando, a querer continuar, enfim, tentando fazer essa agregação de uma pecinha no quebra-cabeça que a gente fala, né? Nessa agenda de pesquisa grandona. Eu acho que é isso que é gostoso, né? Da gente se incentivar e por isso que veio a sementinha da dama, né? Da gente poder também ajudar a construir essas pecinhas de quebra-cabeça das outras pessoas, nas outras agendas de pesquisas que a gente não tem conta de pesquisar, porque a gente não consegue pesquisar essa tudo. Quebra de paradigma, né? De não ser algo assim top-down, de cima para baixo, do orientador, te colocando medo e mandando aqueles milhares de comentários no seu arquivo e você virando noite ansioso. Eu acho que a gente tem que passar essa fase, ainda é uma fase na qual muitas pessoas vivem, para algo mais horizontalizado, de troca. É óbvio que o orientador souber mais, ele vai te auxiliar, mas muito no sentido de trocar, de fazer o texto respirar, uma academia mais livre, né? Mais tranquila e que abrace tudo que você é, não só enquanto pesquisadora, mas também, né, enquanto pessoa, então na construção da tua vida familiar, de não deixar as coisas para depois do doutorado, depois do mestrado. E isso é algo que eu vejo que algumas pessoas ainda fazem. Eu não posso casar antes do mestrado, não posso ter filho antes do doutorado. E é muito triste que se pense isso, que você não pode viver enquanto você não tem um título, porque simplesmente não mostraram caminhos, né, para que você faça isso bem, de forma a compatibilizar isso. Quando você entende o que é uma pesquisa bem feita, quando você tem esse espaço de colaboração de ética, você não tem medo de, como eu fiz durante o doutorado, de casar, de adotar um cachorro, de ter um filho, né? Sim. Então eu acho que ainda falta muito desse respiro, desse espaço, e talvez se eu ousar falar sobre isso, porque é algo que a gente ainda está precisando construir enquanto mulher, né? Então, sem querer
puxar tanto esse assunto, porque daria um podcast inteiro, mas a presença da mulher nesses espaços, né, de formação acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, ela é muito recente. Então, talvez por isso a gente ainda não abriu para pensar a academia de outra forma. E eu acho que é por isso que a Dama surge nesse momento, né, nesse papel, e o nome não é por acaso, porque a gente quer trazer esse novo, acho que a gente está aprendendo a viver essa nova realidade e, no nosso caso, que a gente já conseguiu algumas vitórias, né, compartilhando isso com os demais. Eu me orgulho muito disso que a gente está fazendo nessa perspectiva. 100%. E, inclusive, eu acho muito bom que a gente consegue usar esse nosso discurso tanto na nossa vida pessoal, profissional, mas também a gente consegue impactar homens que estão atrás desse equilíbrio, Verdade. que querem esse acolhimento. Então, no final das contas, às vezes a gente tem mais mentorado homem do que mulher, às vezes, no individual, por exemplo, porque realmente a gente tem esse acolhimento e esse olhar tão clínico para o equilíbrio, né? Que é isso que a gente quer e a gente vive, a gente se entende, a gente se respeita enquanto mulher, com várias frentes de trabalho. Então eu acho muito gostoso poder também mostrar isso, né? Mostrar que a gente consegue impactar as pessoas nessa perspectiva de trazer essa leveza não só para a pesquisa, mas tentar ter esse acolhimento. Eu gosto muito de ver as pessoas comentando, né? Quando eu comemoro junto, quando eu sofro junto, que a pessoa não conseguiu, por exemplo, de primeira. A gente torna sempre coletivo, né? Porque a gente está junto, a gente vive junto, e a gente quer estar lá para comemorar, para melhorar, porque é coletivo, né? E isso não afasta a excelência, na verdade. Exatamente. Porque tem muita gente que pensa assim, isso, se não tem a questão de um por cima do outro, então não precisa ser, não tem nada a ver, né? Esse esforço impensado, essa virada de noite, tudo isso não precisa disso para você ser excelente, fazer um trabalho muito bem feito. Dá para fazer na calma, na paz, na tranquilidade. Mas, assim, e é isso para mim, né, que vim do Ceará, com outra perspectiva, com uma mentalidade. Os mentorados, os orientandos lá, eles eram tranquilos e colaborativos, mas a gente não tinha essa cultura de troca que eu descobri no CEP. Então, para mim, foi muito sofrido o mestrado. Eu terminei o mestrado, assim, virando noite, tomando remédio. Eu tomava remédio para dor de cabeça, para dor nas costas, para dor no estômago, para poder lidar com toda essa pressão, essa ansiedade, essa falta ali de direcionamento que eu ainda não tinha encontrado. E o meu doutorado foi muito tranquilo. O projeto, ele rodou pelo CEP, ele recebeu auxílio dos professores orientadores do CEP, né? E quando eu entrei lá na USP, eu procurei espaços de colaboração também. Então, fiz uma disciplina de projeto de pesquisa, onde teve o projeto criticado e teve essa troca. Então, foi algo muito mais leve e muito mais tranquilo do que se, por exemplo, fosse feito naquele isolamento. E aí, nesse sentido, eu vou te falar que eu sofri muito com a pandemia, porque a gente ainda estava trabalhando juntas no CEP, né, como pesquisadora, então a gente tinha a nossa pesquisa particular, mas a gente também tinha a pesquisa que a gente liderava juntos, inclusive sobre direitos humanos digitais, criando cursos autoinstrucionais para a formação de professores, né, então é uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, mas ao mesmo tempo a gente aprendia lá dentro também a como fazer, né, boas aulas, ter boa didática, ter bons direcionamentos. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas a pandemia, ela veio colocando a gente num isolamento que eu não tinha mais com quem conversar e eu tinha um doutorado para entregar. Então eu fiquei muito ansiosa com isso e a forma que eu consegui foi buscando ajuda, ligando para a Tati, ligando para o JP, que é o marido da Tati, que trabalhou com a gente também, e pedindo ajuda até mesmo do CEP para se reunir online, para ler o meu trabalho, para conversar, porque eu fiquei realmente no isolamento que eu não sabia como sair dali e usei as redes sociais e esses contatos para conseguir falar sobre a pesquisa, conseguir contar também um pouco do dia a dia como professora dentro do ensino universitário lá em São Luís do Maranhão, porque eu ainda mudei de cidade depois que casei. Então, assim, para mim, a necessidade de ter um espaço colaborativo que trouxesse isso para o mundo, né, surgiu a partir do momento que eu me vi trancada dentro de casa. Total. E eu senti também muito porque eu comecei o meu mestrado na pandemia. Meu primeiro processo seletivo foi presencial, meu segundo seletivo, porque eu não passei de primeira, ele foi online.
E daí eu comecei meu mestrado online e ter as disciplinas naquela telinha do Zoom, eu me sentindo mal porque eu não estava conseguindo entender 90% dos textos porque eles eram muito difíceis, em inglês, numa agenda de pesquisa que eu nunca tinha ouvido falar direito, porque a agenda de pesquisa da FGV Direito de São Paulo era bem específica. Então, assim, eu também me senti muito solitária, apesar de dentro da sala de aula, apesar de dentro de um programa, apesar de cheia de gente no WhatsApp, porque a pandemia trouxe, né, essa solidão, esse isolamento, apesar do acesso online. E eu fui acompanhando você, eu lembro da época que a gente fez até uma live, né, sobre organização de referências, que eu adoro falar sobre isso. Então foi muito gostoso, porque foi essa sementinha que foi também me trazendo um pouquinho mais perto de você, né, pra gente poder começar a até trabalhar juntas, né, que foi o que aconteceu um pouquinho mais pra frente depois da pandemia. Mas foi muito legal poder conhecer um pouquinho mais dessa sua parte que eu não conhecia, que eu não tinha acesso. Porque a gente era amiga de pesquisa, colega, e daí a gente cada vez mais ficou próxima, né? Foi muito gostoso. E sabe que eu não pensava em abrir uma empresa, não era uma coisa assim, nossa, você é empresária, sobre o que é que eu vou fazer? Na verdade foi bem natural, fui compartilhando dia a dia como pesquisadora, como professora, e as pessoas achavam interessante, não, você tem uma técnica diferente, você tem um jeito diferente. Eu já fazia algumas orientações para quem queria prestar o seletivo, análise de projeto, mas tudo de forma muito não profissional, assim, né? A gente sempre acaba fazendo ali, outro, até cobrava algum valor, mas não tinha uma estrutura de empresa, né? Não tinha um método. E a partir do momento que eu comecei a compartilhar as coisas na internet, em 2020, 2021, eu fiz uma primeira abertura para auxiliar especificamente pessoas do mestrado da Federal do Ceará, onde eu terminei, e fazendo as orientações, eu fui percebendo os pontos em comum, os pontos de dúvida, e aí em 2022 consegui criar um método mesmo, com começo, meio e fim, para a pessoa escrever o projeto dela. Mas naquela época eu ainda fazia tudo muito individual. E aí eu lotei o horário na agenda, as pessoas começaram a ter muito resultado, e eu precisei pensar numa forma de fazer isso de forma coletiva. Aí no final de 2022, eu criei o Desenvolva Sua Pesquisa, que era um programa de mentoria tanto para quem estava dentro do mestrado e doutorado, quanto para quem queria entrar. Mas eu via que a necessidade de que quem queria entrar era muito diferente da de quem já estava dentro, né? Então, no momento em que eu engravidei, eu te chamei para fazer parte comigo desse projeto que eu tinha individual, né, que se chamava Esperava Consultoria Acadêmica. Acho que ninguém nem sabe o nome, porque eu usava o meu próprio nome, basicamente, para conseguir ver como que a gente conseguia dar essa atenção melhor e conseguia dar esse acompanhamento individualizado, mesmo em algo coletivo. E foi lá que a gente se encontrou, e eu queria assim, te falar que eu te escolhi, né, justamente porque eu sabia que você não tinha um perfil só de ser uma excelente pesquisadora e técnica, porque nas primeiras orientações eu logo vi que só ser boa tecnicamente não ia baixar. Precisava saber como guiar pessoas para fazer aquelas ações, e não para fazer aquelas ações que fossem relevantes para mim, mas que fizessem sentido para a vida dela. Então, a gente sempre pergunta como que você lê, como que você escreve, como é a sua forma de organização, porque a gente quer fazer algo que funcione para a pessoa e não simplesmente que ela faça o método que eu fiz, porque o método que eu fiz funcionou para mim e era algo que eu não gostava do ponto de vista do mercado, porque a gente comprava o curso só para aprender a fazer como a pessoa tinha feito e não para se desenvolver pessoalmente. Então era algo que eu queria fazer, aí eu acabei me capacitando em orientação de pessoas, fiz cursos específicos para saber como orientar pessoas de perfil comportamental diferente, tudo, e até para saber como encaminhar a pessoa, quando era o caso de encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, porque enfim, foge da nossa alçada. Mas você precisa saber de muitas coisas. Você precisa saber gerenciar processos para conseguir gerenciar aquela atividade de pesquisa da outra pessoa, gerenciar pessoas para conseguir mentorar, saber sobre escrita, técnica de escrita. Então, eu li vários livros sobre técnicas de escrita, técnicas de pesquisa e metodologia, além de leituras otimizadas. Então, são muitas frentes e era muito difícil achar alguém que fosse boa em tudo. Porque realmente eu passei de 2020 até 2022 tentando ser boa em todas essas coisas. E aí eu sabia já que você era uma excelente pesquisadora, uma excelente professora, mas eu lembrava quando a gente tinha trabalhado juntos que você era muito boa com processos e também sabia que você tinha um background forte com mentoria e acompanhamento. E aí eu peguei e disse assim, acho que a Tati vai me ajudar, e foi sucesso total na construção. Mas assim, o
que te fez escolher participar disso, assim, escolher, eu acho que isso faz sentido para mim agora e mentorar pessoas nesse sentido. O que te fez aceitar a minha proposta? Assim? Antes de responder, eu só quero agradecer de verdade. Eu amei, obrigada, eu adorei. Tô me sentindo. Enfim, o que acontece? Sobre o que me fez chegar na Dama, né? Por que eu quis dar esse sim lá para ser mentora sua e depois ainda comprei a briga e quis virar sócia, né? Então, já cheguei com os 2 pés no peito, já querendo ser sócia. Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, em pesquisa principalmente. Eu sempre falei que eu gostava muito de espalhar a palavra da pesquisa, né? Então, todo mundo que queria bater um papo, tomar um café sobre pesquisa, eu falava sim, não importa a quantidade de coisas que eu tinha para fazer, eu ia sentar e conversar com a pessoa, ajudar ela, mesmo sem método, né? Super perdida, dando os meus 2 centavos. Mas porque eu virei orientadora na escola de formação pública, que foi aquele programa de extensão que eu fiz na faculdade, eu virei orientadora e todo ano eu via as pessoas fazendo uma iniciação científica, eu ajudando elas. Eu fui convidada para ajudar a montar o curso de metodologia de pesquisa e eu dou essas 2 primeiras aulas com o meu marido, porque a gente construiu esse curso junto com a coordenação. Então eu me sentia cada vez mais com vontade mesmo de poder atuar na parte de direcionamento, né, de mentoria de pessoas e não só na pesquisa. Eu admito que eu estava começando a ficar um pouquinho frustrada com a carreira acadêmica, porque eu estava parada por muito tempo, né, no mesmo lugar, trabalhando do mesmo jeito. Então, eu queria mudar também um pouco, mudar os ares. Eu entrei como estagiária, virei até CLT lá, né? Então, foram 8 anos no mesmo lugar. Então, eu vi na mentoria, primeiro como um jeito de abrir um pouco meu leque, porque eu não precisava tanto da remuneração, era mais a ideia de trabalhar com a Esté, que eu estava morrendo de saudade dela, de poder frequentar esse espaço coletivo, principalmente focado em mulheres, mas não só mulheres. Então foi muito gostoso começar esse processo com você. E a ideia de virar sócia foi porque você jogou verde. E eu coletei, eu peguei. Eu falei, se ela tá oferecendo... E eu tava naquela ideia de querer mudar um pouco, né? De querer mudar um pouco minha atuação. Então casou muito. Eu queria sair de São Paulo também, né? Já tava com essa ideia de parar de ter o presencial. E a GV estava voltando cada vez mais presencial pós-pandemia. Então foram várias questões também mais pessoais que me fizeram querer me jogar a fundo aí na Dama. E eu fico muito feliz de ver como eu pude te ajudar, né? Assim, acho que a gente tem muitos feedbacks das pessoas nesse ano mostrando que elas estão gostando muito do jeito que a gente trabalha. Então eu gostei que a gente deu esse match lá no CEP, lá em 2019. E a gente continua cada vez mais alinhando o nosso trabalho. Eu acho que um diferencial da gente é muito relativo à questão de... A gente sabe muito sobre metodologia de ensino. Então, a gente tem um background que a gente aprendeu sobre ensino participativo, a gente aprendeu como olhar a pessoa, acolher e direcionar, porque a gente vê que tem muita gente boa tecnicamente, publica muito, às vezes muito mais do que a gente, mas não sabe como ensinar. Então, acho que o fato... E eu tenho muito orgulho do método que a gente construiu juntas, né? Porque a gente tem tido resultados muito bons com a pessoa, porque existe uma lógica na trilha que ela percorre, existe uma lógica dos acompanhamentos, dos encontros. É o programa em grupo mais individual que existe, porque a pessoa recebe tudo individual, praticamente, sim. Né? Só... A jornada é coletiva, mas o acompanhamento é individual, poderia dizer assim. Exato. A jornada é coletiva, mas o acompanhamento é individual, porque a gente olha para cada um e a gente conhece cada um, a gente faz uma ficha de anamnese de cada pessoa e vai acompanhando, assim. E é algo que eu acho que, dentro dos valores da Dama, é algo que a gente não quer abrir mão, né? Com certeza. Então... isso foi muito bom e a gente tem recebido feedbacks do processo, porque isso é muito gostoso, a pessoa dizer, eu consigo escrever, eu consigo agora me sentir mais confiante, mas também no resultado, porque a gente tem muitos aprovados. Então é legal saber fazer os dois, saber que a pessoa que vai entrar lá dentro não vai ter tanta dificuldade na trajetória, porque aprendeu o fundamento e a base para ser um bom pesquisador. Eu acho que disso que eu mais me orgulho, é algo que acho que a gente não vai mudar, que é trabalhar exatamente nessa essência de te formar enquanto pesquisador. Não te tornar dependente da gente, né? Por mais que o pessoal queira voltar, porque eles gostam da gente, não é porque eles precisam necessariamente, porque eles já têm a base, o projeto já tá bom.
eles querem esse olhar externo de organização, de feedback mesmo, né? De escrita, porque é muito difícil de revisar o próprio texto. Então a gente consegue ter esse serviço que a gente gosta muito de fazer, porque a gente tem o prazer de capacitar a pessoa para ela conseguir ser independente, mas ela ainda quer voltar porque ela se sente acolhida, porque ela gosta desse olhar externo nosso para a pesquisa dela, para a escrita dela, que é bem difícil de revisar o próprio texto. Então é isso que dá o prazer, né, da gente estar aqui na Dama. E a gente vê a transformação clara da pessoa, da confiança dela, a qualidade dos textos, assim. Então a gente recebe muito esse feedback, né, de nossa, meu orientador amou, tá super bem feito. E a gente comemora junto. Mas assim, sempre perguntam assim, mas será que precisa de uma mentoria e tudo, né? Será que meu orientador não vai ficar meio assim? E, na verdade, os bons orientadores, eles adoram, né? Porque o aluno se capacita, fica mais independente, consegue... Dá menos trabalho. Exato. Então, assim, é muito bom. E eu mesma, quando estava durante o doutorado, procurei mentorias acadêmicas para me auxiliar, porque é muito difícil você ver as próprias falhas, você ver o erro do próprio texto, a procrastinação que você sente sem ter um plano claro, né? Então é muito mais fácil você orientar a outra pessoa e ser orientada por outra pessoa, né? Então tem uma mentora que ela falou, a garrafa não consegue ler o próprio rótulo, né? Então você tem essa dificuldade se você não buscar esse olhar externo, e é isso que a gente busca com essa empatia, assim, por isso que a Dama surgiu e ela é o que ela é hoje. Mas se eu pudesse dar um detalhe, assim, do por que eu faço isso, por que a gente faz isso, né? É justamente porque a gente acredita que essa nova geração de pesquisadores pode realmente mudar a forma como a pesquisa se desenvolve no país, e um país que tem uma pesquisa melhor, mais aprofundada, de maior excelência, tem tudo para fazer com que a sociedade se desenvolva melhor também, né? Então eu tenho muito orgulho dos pesquisadores que a gente está formando, dos projetos que entram ali dentro, né? Que são sempre muito bons do ponto de vista da transformação, do resultado que essa pesquisa pode dar no mundo a longo prazo. Sim, exatamente. Eu acho que esse é meu sentimento quando eu termino alguma revisão de projeto, por exemplo. Quando eu envio falando, estamos torcendo para você, eu tô falando isso de verdade, porque eu normalmente, como a gente consegue ajudar a chegar numa pesquisa que seja relevante, que seja justificada, então que faz muito sentido fazer essa pesquisa, porque ela é necessária aqui no Brasil, a gente submete junto o projeto falando, pelo amor de Deus, eu quero que esse projeto aconteça, porque é muito legal a pesquisa, eu quero ler esse relatório no final, entendeu? É verdade, tem uma moça que eu tô super querendo ler o dela, ela nem entrou ainda. É isso. A gente pode passar para um bloco de perguntas e respostas, porque depois eu queria trazer para no final a gente falar sobre como que a gente vê o futuro da pós-graduação ali, inteligência artificial. Já tô querendo falar disso, tô segurando um pouquinho, então vamos deixar para depois. Tá bom. Eu acho que a primeira pergunta que a gente podia conversar aqui é que conquista aí na sua carreira acadêmica que te fez sentir pertencente à academia? Eu tive várias. A primeira vez que eu tive um artigo publicado em língua estrangeira foi muito... Eu tive muito orgulho, assim, porque a gente acaba esquecendo um pouco que o português, ele acaba não te dando tanto acesso, assim, do que o inglês. Então, principalmente na minha área de pesquisa, publicar em inglês me fez ter contato com pessoas do mundo inteiro e conseguir estar na frente. Eu diria que o meu doutorado, ele foi escrito em português, mas ele está na frente da pesquisa do que está sendo desenvolvido em língua estrangeira, e a gente acaba ficando um pouco isolado aqui por falar português. Então, eu tive muita oportunidade também de trocar em espanhol, fazer toda essa comunidade latam no doutorado, mas a publicação em inglês que eu fiz com a minha orientadora foi o que realmente abriu as portas para entender, né, que a gente é só uma pecinha dentro de um cenário internacional, e eu não quis fazer o visiting, né? Não quis fazer o doutorado de sanduíche na época do doutorado em si, até por conta da pandemia, mas agora como um pós-doc eu estou pensando muito nessa perspectiva de passar um tempo fora, então eu mergulhei muito disso, mas teve um segundo ponto que foi poder ser convidada, já terminando o doutorado, eu fui convidada lá em Brasília, dentro do Ministério da Educação, para fazer comentários dentro da minha área de pesquisa para uma ação que estava sendo colocada ali sobre a elaboração de uma nova lei
Então, eles me procuraram por eu ser a especialista nesse tema, fizeram esse convite. Infelizmente, eu não fui, porque eu tinha acabado de ter a minha bebê e aquele era um momento para mim. Mas eu tive outras participações em congressos brasileiros, em congressos internacionais que foram no Brasil, em que eu me senti muito feliz de poder compartilhar as contribuições dessa pesquisa e trazer uma nova visão que não estava sendo ainda observada na minha área. Então, acho que esses foram os momentos em que eu senti maior orgulho, né? Um momento de publicação e um momento também de compartilhar isso dentro de congressos e eventos acadêmicos. Legal, legal. Acho que para mim, o que mais... Quando eu falo de pertencimento, eu penso muito em... o coletivo, né? Então, eu sinto que quando eu recebo mensagens de pessoas que lembram de mim por causa de pesquisa, e isso me faz me sentir, sabe, assim, pertencente. Claro, vou falar um pouquinho depois das minhas experiências, que eu também me fortaleci um pouco esse sentimento, mas eu acho muito gostoso quando alguém chega e fala, pô, Tati, queria fazer isso, pensei em você, você consegue fazer? E eu falo, não, tô cheio de coisa pra fazer. Mas é isso que é gostoso, sabe? O fato de que eu posso até recusar a oportunidade, que as pessoas lembram de mim para fazer pesquisa, para fazer uma revisão, para fazer, sabe, para comentar algum projeto, porque a gente tá cheio de coisa. E isso me dá um gostinho de, tipo, pô, eu tô no caminho certo, sabe? Ser lida também é muito bom, né? Sim, ser lida e ser citada. Então, você sabe que alguém leu o que você produziu e pensou em cima disso, mesmo que seja para ser criticada. Exato. É muito gostoso. Lembra daquele edital que saiu um artigo que eu escrevi com a Marina Fefebão? Do seletivo. Como seletivo. Então, um artigo meu entrou como leitura obrigatória. Para o seletivo de doutorado na USP Ribeirão. Então, eu nem sabia disso, não fazia ideia. Eu te mandei, você falou, nossa! Então isso é muito gostoso muito também, gostoso, muito bom. Sim, exato. Inclusive, esse ano, uma pessoa aleatória, acho que foi da UNB, graduando, veio falar comigo no LinkedIn, falando, então, eu descobri que você tem essa pesquisa, mas eu não tô conseguindo acessar essa tabela. Eu tinha excluído a tabela. Porque a gente faz isso, né? A gente coloca as tabelas num lugar aleatório, bota o link lá na sua pesquisa e fala, acessem. Só que você esquece que depois de 10 anos você precisa ainda ter a tabela. Isso é um problema. Isso é um problema. Daí eu fui recuperar a tabela para mandar para ele. Mas é esse gostinho, sabe? De ver as pessoas te procurando, isso foi muito gostoso. Acho que outros pontos que também me fazem sentir pertencente, claro, né? Quando a gente aceita para evento. Eu acho que isso me marcou muito. Principalmente o evento que eu já comentei aqui da Austrália, que foi ano passado, esse ano, que eu consegui ter uma ideia de doutorado aprovada para ser apresentada lá oralmente, numa banca, né, numa mesa. Então foi muito gostoso porque eu estava com uma ideia ainda incipiente do que poderia ser o meu doutorado e o pessoal já querendo ouvir, já querendo conversar e construir em cima. Então foi muito gostoso porque além de eu poder ter apresentado essa ideia de pesquisa, o gostoso foi poder estar lá e as pessoas virem falar comigo. Trocar, né? Trocar, conversar, pitacar. A gente foi jantar depois, o pessoal continuou conversando sobre pesquisa. Então, tá nessa comunidade viva é muito gostoso. Eu acho que são experiências que marcam a gente, né? Sim, assim, com de certeza. Dar o gás. Eu gosto muito dessa parte. É muito gostoso. Social. Mas nem tudo são flores, né? Sim. E dentro dessa jornada, nesse tempo, qual foi uma decepção grande assim que você teve com o mundo acadêmico, com a pesquisa? Agora eu vou ser 100% honesta. Eu prestei doutorado, eu não passei de primeira. E isso me pegou muito. E foi essa mesma ideia que foi aceita na Austrália. Então não é a ideia. A questão é que eu percebi cada vez mais, isso foi assim, mais um pouco no começo do meu trabalho na Dama, né? Então eu ainda estava entendendo lógicas de seletivo, entendendo a fundo, né, o método que a Esté estava trazendo. Então, assim, eu nem usei esse método nesse processo seletivo, né? Eu estava bem no começo. E a ideia é que eu não estava entendendo muito bem como que funcionava esse seletivo específico do doutorado. Eu já tinha passado pelo mestrado, já mentorava pessoas do mestrado, mas o doutorado é uma coisa muito específica, depende muito de vaga, depende muito do tom que você usa, o quanto que você dá essa carga para a sua originalidade, para a sua contribuição, e eu não entendi essa lógica. E isso me fez entender muito mais como ajudar o pessoal que quer entrar agora no mestrado e doutorado. Mas foi uma decepção tão grande no momento que eu fiz isso. Foi lá no ano passado, antes de eu entrar como sócia aqui na Dama,
Mas me pegou muito porque eu tinha tudo para entrar, né, assim, na minha cabeça. Porque eu tinha uma pesquisadora há 8 carreira, anos. eu conhecia o pessoal. Então, assim, conhecer o pessoal não significa que você passa. É verdade. Então, isso me marcou muito. E não sei se você tem alguma experiência assim. Na minha perspectiva foi com relação à minha expectativa quanto ao orientador do mestrado, sabe? Eu tinha uma expectativa irreal, assim, com relação ao nível de auxílio que eu ia receber. Então, no meu caso, eu estava muito ansiosa para qualificar, que é um processo de qualificação, é uma apresentação que você faz durante, né, uma banca que você faz durante o seu mestrado, doutorado, para ver se você está no caminho certo, uma banca formal, com professores orientadores. E o meu orientador, ele desmarcou em cima na hora a minha banca de qualificação, porque para ele era um dia comum, entende? Uma coisa que dava para realocar, ele teve um problema de saúde, mas para mim foi muito decepcionante, assim, ver que eu não tinha aquela segurança que eu achava que eu tinha, então eu fiquei um pouco sambando diretamente mais por falta de experiência e maturidade acadêmica minha sobre o que esperar dele, do que necessariamente uma falta exclusiva dele. Então, eu estava nesse ambiente ali que eu achava que eu recebia uma coisa, na verdade foi outra. Então, quando o doutorado eu já entrei com a cabeça assim, muito sabendo, sabe? E podendo, eu acho que a escolha do orientador é determinante para o sucesso que você vai ter. Se o perfil que ele tem casa com o seu perfil, né? Então, no doutorado eu já sabia que eu queria casar, eu já sabia que eu queria mudar de estado. Então, eu procurei uma orientadora que fosse aberta a isso, né? Então, a professora Nia Ranieri me ajudou em todos os momentos. Ela tem pesquisas sobre inclusão das mulheres dentro do trabalho da universidade. Então, isso fez com que fosse tudo muito mais leve, muito compreensível, tivesse um apoio, assim, que eu não esperava encontrar em outra pessoa. Só que isso passa muito dessa questão, né, de casar os seus objetivos com o perfil do orientador e com o que ele pode te entregar. Então, é determinante para o seu sucesso. Não importa se você tem uma boa pesquisa, se você não tem um orientador capaz de, né, gerenciar isso junto contigo, você não vai conseguir chegar muito longe. Então, muitas pessoas relatam terem uma sensação de fracasso durante a academia, porque não tiveram essas expectativas cumpridas. E eu acho que eu não fiz isso muito bem no meu mestrado. Então, eu sofri um pouquinho mais do que eu deveria por estar com expectativas desalinhadas. E ele é um excelente orientador para quem teria a expectativa de que ele não tivesse um acompanhamento talvez tão próximo. Então, vai muito do perfil de cada um, tá? Nesse sentido, eu acho importantíssimo destacar essa questão do orientador. Perfeito. Eu acho que já fazendo gancho, o que você passou assim na sua história, na sua academia, que você sempre traz na sua mentoria, em atendimento, até pensando em aulas, tem alguma coisinha? Então, eu sempre tento, né, dentro do método, que eu acho que é uma coisa importante da gente destacar, priorizar essas 5 frentes. Então, o que é importante para você enquanto pessoa? Então, o que você realmente gosta de estudar? O que você quer viver? O que o mestrado significa para você, né? Então, essa perspectiva dentro do planejamento de vida e de carreira é algo que eu trouxe com muita força da minha experiência por dentro do nosso método. Depois a gente tem que pensar na universidade que a gente vai escolher. Escolher uma FGV é diferente de você escolher uma USP. São universidades que têm DNAs diferentes, têm motivos diferentes para existir. Se você escolhe a universidade errada, mesmo com um projeto bom, você acaba não sendo aprovado. A escolha do orientador, que eu já falei, o orientador bom, ele vai te elevar, mas o orientador bom, ele pode ser bom para você e ruim para o seu colega da sala, por conta desse perfil de cada orientação. Então, tem pessoas que têm uma advocacia corrida que preferem um orientador que deixe mais livre. Já tem pessoas que preferem um orientador que chegue mais junto. Então, isso eu também trouxe da minha experiência, né, dessa escolha estratégica do orientador, mas mesmo focando no seu lado pessoal, focando nos seus desejos pessoais, focando nos seus desejos da pós-graduação, focando no desejo do orientador, não é o suficiente para fazer uma boa pesquisa. Então, você precisa entender o que a comunidade acadêmica está pesquisando sobre isso, o que já foi publicado, né?
e a gente auxilia toda aquela parte de mapeamento científico, né, onde a gente faz isso junto com você, ensina você a fazer, para que você escolha realmente um problema que é real e é relevante. E normalmente as pessoas param aqui, né? As pessoas não costumam incluir essa parte do desenvolvimento pessoal de carreira, acabam ficando só nesses 3 no máximo, quando fala especificamente do orientador, muitas vezes fala só de agenda de pesquisa e de agenda do programa em si, mas eu percebi que tem um 5º ponto que para mim foi muito importante, que é você escolher algo que você tenha a habilidade de fazer dentro daquele tempo. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre um doutrinador alemão, mas você não sabe alemão, não sabe como traduzir. Para que você vai fazer isso com você, entendeu? Então, o método de pesquisa que eu escolhi no doutorado, ele já pressupunha uma pesquisa à distância, mesmo antes da pandemia. Eu não coloquei método com entrevista, isso me fez mudar minha pergunta de pesquisa. Por quê? Porque eu não tinha condições de estar presencialmente em São Paulo, na época eu não tinha a opção de fazer a entrevista online, não era tão comum assim, então eu precisava fazer uma pesquisa documental. Então você também pode ajustar a sua pesquisa para ela casar exatamente com as suas habilidades ou com as habilidades que você queira desenvolver ali dentro, né? Então, o que é possível para você agora? E a gente usa isso hoje dentro da nossa estrutura de todos os programas, com todos os mentorados, e foi algo que eu trouxe da minha história, assim, porque eu precisei pensar em todos esses pontos durante o meu percurso, principalmente durante o doutorado. Perfeito. Eu ia adicionar uma coisinha, não é um pilar, mas eu acho que uma coisa que nós duas carregamos na nossa história, que a gente traz muito para a Dama e que a gente traz muito para cada atendimento, é se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma coisa que, como a gente já falou aqui, a gente faz esse diagnóstico, a gente tenta entender como que a pessoa escreve, como a pessoa pesquisa, como a pessoa, o que ela sabe, o que ela não sabe, porque a gente não quer pressupor que a pessoa já sabe coisas. A gente quer ajudar ela com a base, porque a gente sabe que essa porta de entrada é a parte mais difícil da academia. É verdade. É você tentar entender por onde que você entra, qual é o método, o que você tem que fazer. Então, eu acho que... E é isso que me dá muito prazer, que eu já falei pra Esté, que eu gosto muito de falar com o pessoal que tá entrando. Porque eu acho muito gostoso ver essa transformação, porque é uma transformação pra gente tão simples. Porque a gente passa alguns conhecimentos que a gente sabe assim de cabeça e a pessoa sai falando, nossa, uau! E é muito gostoso ter esse prazer de poder ajudar, de poder dar esse mapa inicial, assim. Então, acho que esse é um jeito legal, assim, de falar também, que a gente gosta de não colocar essa barreira também na mentoria, porque a gente já sabe que tem mentoria que acaba tendo uma coisa muito rígida, né, que você já falou, de método muito específico, e a gente quer entender a pessoa, quer poder ajudar ela o melhor possível, porque é para isso que a gente está fazendo, né, a nossa mentoria. E Tati, assim, em algum momento da tua trajetória, tu pensou em desistir? Porque eu tive alguns momentos que foram determinantes e que eu pensei em desistir, que eu me senti, e eu já era mentora nessa época, que eu me senti até uma farsa, do tipo, nossa, eu tô querendo desistir, mas eu mentoro, como é que vai ser isso e tudo, e depois eu te falo como é que eu resolvi esse conflito, mas eu queria ouvir de você. Sim, eu acho que eu já dei essa diquinha, né, que quando eu comecei o mestrado, que eu tava com aquela telinha do Zoom, tentando entender 10 mil textos em inglês, de uma agenda de pesquisa muito específica. Eu, várias vezes naquele ano, o primeiro ano do mestrado, foi o ano que eu falei que eu ia desistir, que não era mais pra mim, que não servia, que eu não tava entendendo. E assim, as minhas notas não foram 10, e eu tava achando que porque eu era pesquisadora 8 anos no CEP, que eu já tinha feito 2 ICs, publicado artigo, relatório, professora de curso, que eu já ia arrasar, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que entender que o mestrado é um processo, é um caminho de aprendizado, que a gente vai se capacitando e que você não está pronta para o mestrado até você defender, às vezes até depois. Acho que este é um ponto. Você não está pronta para o mestrado até você concluí-lo. Isso me fez ressignificar muita coisa de pesquisa, principalmente mestrado, e provavelmente no doutorado, quando eu entrar, provavelmente eu vou entrar com uma cabeça mais leve, sabe? Eu vou ter aprendido muito com essa experiência de que eu não tô pronta pra tudo, eu acho que eu não tô pronta pra nada, e a gente vai crescendo, né? O caminho se faz no caminhar. Eu lembro muito dessa frase, porque quando eu passei no mestrado, eu disse, acho que eu vou tentar próximo ano, porque eu passei, mas eu não estudei bem o suficiente. E aí meu namorado na época, que hoje é meu marido, falou assim, não, mas você não vai estar pronta antes de entrar, você vai se formar
no caminho, né? Então, essa síndrome do impostor, muitas vezes que, enfim, nem é uma síndrome exatamente, eu posso falar sobre isso depois, mas essa sensação de fracasso, de que ela é muito falsa, assim, principalmente quando todo mundo tá sentindo, então você tá ouvindo seu colega falar e pensando, eu não consigo isso, mas ele também tá pensando isso de você, assim. E o pior é que ninguém fala. Daí todo mundo tá na própria cabeça, se sentindo fracassado, mas todo mundo fingindo que tá tudo bem. Não, mas dentro da nossa mentoria a gente abre. Exato. Por isso que a gente constrói aqui juntos. Exato. Mas assim, no meu caso, dessa resolução de pensar em desistir, durante o doutorado, em vários momentos, eu tive problema de saúde, eu tive que fazer uma paralisação por conta da pandemia, eu fiz um prazo estendido, tive que fazer adaptações no método, então eu defendi com 30% do que eu tinha proposto no meu projeto, e tu acredita que na banca eles elogiaram, mas disseram que não precisava de tudo isso? Eles disseram que eu ainda fiz foi coisa, né? Então, às vezes, a gente entra quando a gente entra no buraco da pesquisa ali, a gente precisa realmente de um olhar externo para conseguir sair. Mas com relação à questão de desistir, eu senti em vários momentos que a pesquisa era profunda demais, eu precisava ler muito mais, que eu não ia conseguir dar conta daquilo que eu tinha, e que por eu estar recortando para caber naquele tempo, para caber dentro do que eu conseguia fazer naquele meu contexto específico de vida, né, já ali casada, já com diversas obrigações, na sala de aula como professora universitária no centro acadêmico, eu ficava com medo de não dar conta. E eu seguia mesmo assim fazendo, né, o que precisava ser feito até concluir. E o que eu descobri mentorando mestrandos e doutorandos é que é absolutamente normal você pensar em desistir em algum momento. Realmente, o processo da pesquisa, ele é um processo desafiador no sentido de que vai te exigir o desenvolvimento de leitura, de escrita. Ele é um processo, ninguém imagina, por exemplo, que correr uma maratona vai ser simples ou fácil. Ele se prepara para fazer um Ironman ali para poder ser algo que supere. E é por isso que o título representa tanto no final, se você fizer o mestrado e o doutorado bem feito, porque ele está representando tudo que você conquistou naquela trajetória, né? O quanto você se desafiou. É claro que dá para treinar e para fazer tudo isso de forma saudável, enquanto você quer correr uma maratona, né? E dá para fazer também um cara que tomou bomba, tomou alguma coisa para fazer mais rápido, mas dá para fazer com sustentabilidade. Acontece que realmente é um marco difícil de ser atingido, não é todo mundo que vai conseguir esse acesso, é 1% da população ali que tem um doutorado. Então, é algo que realmente demanda ali e você fica orgulhosa de ter conseguido chegar naquele final. Mas eu aposto que o cara que fez a maratona, que o cara que subiu o Everest, em algum momento ele também pensou em desistir. Então, pensar em desistir faz parte do processo, tanto quanto furar a dieta às vezes, sabe? Furar a dieta faz parte da dieta também, não tem como fazer tudo 100% perfeito. Então, eu mentorei várias doutorandas até o final agora, graças a Deus, já como doutora, e elas em algum momento também sentiram que a carga era pesada demais e precisaram desse acolhimento e precisaram dessa revisão. Como eu precisei diminuir de 27 estados a minha análise para 7, e no final acabei fazendo de 4, foi 5, não lembro ao todo, e eles disseram que nem precisava de tudo isso, entendeu? Então é isso, assim, a trajetória ela é desafiadora porque ela te dá uma recompensa muito grande no final, a capacidade crítica, a capacidade de argumentação de quem realmente fez o mestrado, doutorado, não só para ter um título, não só para delegar para a inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para realmente ter um trabalho bem feito. O título representa muito essa conquista, essa vitória, dessa superação de limites, mesmo quando você pensa em desistir. Acho que é isso. E agora a gente pode falar sobre o futuro dessa profissão? Com certeza. Vale a pena fazer mestrado no dia de hoje, onde o pessoal está gerando textos inteiros com inteligência artificial, usando para fazer projeto em 3 dias, à noite do dia? Usando para fazer projeto em 3 dias, do dia para a noite, assim, ainda faz sentido pensar, né, na perspectiva do pesquisador dentro da inteligência artificial? Eu queria que tu me contasse um pouquinho como que foi a tua reação quando tu viu a IA generativa
E como que tu pensou que ela ia impactar imediatamente a pesquisa, para eu fazer alguns comentários? Isso é interessante porque, como eu sempre estudei Direito e Tecnologia, eu sempre fiquei muito de olho em tecnologias em geral, né? Então eu sempre fiquei pensando, olhando, até lendo ficção científica. E a ideia da IA gerar textos, gerar imagens por ela mesma, era uma coisa surreal 3 anos atrás, assim, 4 anos atrás. Então, quando surgiu aquele fatídico dia que o ChatGPT surgiu e começou a gerar os textos com estilo próprio, entre aspas, que agora a gente até já sabe identificar, né, quando o texto é feito pelo ChatGPT, então a gente ficou chocada. Eu e meu marido, né, que ele também sempre estudou isso, a gente ficou assim em casa meio parado, tipo, nossa, mudou a nossa vida agora. E realmente mudou, assim, a ideia de que agora a IA facilita muito a nossa vida. Isso é a realidade e eu gosto disso até na pesquisa, claro. A IA na pesquisa, ela ajuda muito, muito. No dia que eu descobri, realmente foi um choque. Não acreditava, achava que ia ser ruim. Mas a gente tem muitas ferramentas hoje que são boas, né? A gente foi desenvolvendo a tecnologia e a gente tem coisas muito boas. Mas é claro, a gente tem aquela ideia da parcimônia, né? A gente tem que entender como usar, quando usar. E eu acho que esse é o maior desafio, né? As pessoas estão ainda no hype da tecnologia, pelo menos na minha opinião, ainda no hype da IA, e elas querem usar para tudo, elas querem delegar a atividade e não só usar para facilitar, para ter uns caminhos cortados, porque é isso que a gente faz, né? Então, ajuda a levantar uma bibliografia preliminar, sabe? O pessoal não, o pessoal quer usar como lista final, como escrita final. Eu acho que este é o ponto que a gente vai querer bater aqui. Qual que é a questão da IA para mim, tá? A IA, ela surge como ferramenta. Como o Word surgiu, por exemplo, como uma ferramenta. E como ferramenta, ela tem que servir a um determinado fim. Você precisa saber quais são os limites também do uso dessa ferramenta, o que a gente pode delegar ou não pode delegar. E não simplesmente achar que você vai pedir para gerar um projeto que seja aprovado naquela instituição e aquilo vai sair algo bom. O meu grande problema com IA, e porque eu não incentivo alunos iniciantes a usarem IA, é porque eles não conseguem avaliar o que sai dessa inteligência artificial. Como que você vai saber que o que saiu dali é algo bom se você não tem a base construída? Então, eu que já sei sobre pesquisa e sobre escrita, posso aprender sobre como utilizar a IA para a ferramenta de modo a potencializar o meu trabalho, porque eu consigo julgar aquilo que vem da inteligência artificial e saber o que faz sentido ou o que não faz sentido. E agora eu queria contar até uma anedota que, na verdade, aconteceu conosco. Nós somos empresárias, mas nós somos, antes de tudo, professoras e mentoras. A nossa especialidade é orientar o aluno, escrever trabalhos, fazer leitura de artigos, ensinar. A gente não foi ensinada, por exemplo, sobre como fazer uma página de vendas para conseguir apresentar ali para o aluno fazer a compra naquele botão. Essa não é a nossa atividade fim, né? Nós não somos redatoras publicitárias, nós não fomos capacitadas para isso. E a gente, se tivesse recursos o suficiente, delegaria para uma pessoa especializada para isso. Como às vezes é arriscado você construir uma página de um produto novo sem saber se vai vender, a minha grande ideia foi: vou comprar prompts de IA para conseguir fazer e gerar a página por mim mesma. E eu fiz isso e achei a página ótima, achei que ela ia super vender, porque ela estava lá feita com o prompt da IA que eu comprei com aquela promessa. Até que eu apresentei essa página para validação de um redator publicitário sênior, que falou vários erros que tinham a página, vários comentários de escrita, formas de colocar, que fez a revisão dessa página e virou outra coisa muito melhor, né? Que a gente conseguiu produzir. Agora, eu não tenho vergonha de admitir que usei inteligência artificial para fazer uma página de vendas, porque esse não é o core do meu trabalho. Eu não vendo para vender para outras pessoas como fazer a página de vendas hoje. Agora, quando eu delego para a inteligência artificial aquilo que é o core do meu trabalho, ou seja, como fazer um projeto de pesquisa, como fazer um artigo acadêmico, eu estou delegando a parte essencial do desenvolvimento do que eu deveria saber enquanto alguém que seja capacitada para verificar e aferir o de outras pessoas também, porque quando você termina o mestrado e doutorado, você vai ser orientador
de outras pessoas. Então, se você não sabe como que o pão é feito, como que você pode provar e dizer se o pão tá bom, se o pão tá ruim? Você não sabe nem o gosto que o pão deveria ter. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, para quem está no início, ela é muito prejudicial, porque você delega algo que deveria fazer parte da sua constituição e você demora um tempão aprendendo a usar várias ferramentas diferentes sem entender o motivo pelo qual um texto é bom, o motivo pelo qual um texto pode ser lido. E aí, só para terminar, porque isso foi muito característico, eu vi uma pessoa compartilhando e fez um sucesso absurdo, o LLM do Notebook da Google, que você submete um artigo científico e ele faz tipo um podcast de duas pessoas falando de forma mais simplificada sobre esse artigo para você escutar. E aí a pessoa falava, isso não exime você da responsabilidade de ler o artigo inteiro, mas você está na rua, você está assim no meio, você tem que esperar ali uns 2 minutos para processar e ouvir os 4 minutos dessa conversa. Se você for um pesquisador experiente, cara, você bate o olho no artigo, eu te juro que em 1 minuto você sabe sobre o que ele fala e sobre o que quer dizer. Então você vai pular isso, porque é difícil você aprender isso para você fazer isso em 1 minuto. Você vai pular isso para poder delegar, para esperar 6, 7, 8 de um IA, que quando está fora do ar você não sabe como fazer o básico. Então, é custoso aprender uma habilidade nova, como aprender a escrever, a ler, a pesquisar, mas é aquilo que vai te dar a base para que você consiga usar as ferramentas para que elas realmente potencializem o seu trabalho. Agora, comprar prompt de IA, escrever com IA, usar agente de IA para que você não tenha que fazer esse processo, isso é algo que vai te tornar dependente dessa tecnologia e é algo que pode te prejudicar demais, porque você vai apresentar uma coisa que você acha que é boa, quando na verdade ela é ridiculamente ruim, você só não sabe disso ainda, porque você não tem acesso à formação da base. Então essa é a minha principal ressalva com o uso da inteligência artificial hoje, principalmente a IA generativa. Perfeito. E eu acho que a gente tem vários outros pontos que a gente poderia passar, mas eu queria só trazer algumas coisas. A partir do momento que você fica dependente no começo, você nunca vai conseguir ter essa independência. A IA, ela pode mudar, o funcionamento pode mudar e você pode não entender o porquê que agora ela está dando um resultado X, ela dava um resultado Y. Ela pode começar a ser paga, porque a gente não sabe até quando a versão gratuita vai ser boa. Vai que eles começam a colocar anúncio, que nem começou no YouTube, o pessoal começa a ter toda aquela ideia de vai ter que pagar para usar o serviço. Enfim, a gente tem tantos pontos aí que a gente fala quando a gente tem uma tecnologia nova. Fora a questão da privacidade, da proteção de dados para treino. Quis falar. O pessoal que usa IA para terapia, por exemplo, e coloca todas as informações possíveis e imagináveis da sua vida pessoal. Então, mas tem gente usando para análise de dados. Sim, então você faz entrevistas que você tem que anonimizar e coloca ali na IA para a pessoa está dando consentimento para aquilo, daquele tratamento, muitas vezes não, e aquilo vai ser usado para treinar outros dados. Então, assim, tem problemas muito grandes e as instituições agora elas estão criando guidelines de como você usar a IA de forma ética. E se você for realmente usar a IA de forma ética, apontando todos os prompts, onde foram utilizados, como foram feitos, te juro que você faz a pesquisa mais rápida, às vezes sem usar isso. Óbvio que vão ter pesquisas que vão exigir isso, porque não dá para fazer a quantidade de análise daqueles dados quantitativos sem um software específico, mas não dá para usar para tudo. Assim também. E também são softwares que normalmente são desenvolvidos para fazer pesquisa. E não é um chat GPT que você vai colocar lá um prompt aleatório que você nunca validou direito e falar para ele fazer a pesquisa. Eu acho que esse é um ponto também, né? E tem muita gente assim vendendo isso, sabe, na internet hoje, para pegar o hype, para pegar a novidade. Então, um agente de inteligência artificial que vai te ajudar a fazer um projeto rápido, em 3 dias, para você entrar. Eu sinto muito, mas se você entrar com um projeto feito em 3 dias, você vai sofrer muito dentro desse mestrado, tá? Porque você não sabe nada do que você precisa para que você lá dentro possa desempenhar um bom trabalho e se tornar um bom pesquisador. Então tem muita gente que fala, hoje o título não tá valendo nada, graduação não tá valendo nada, mestrado não tá valendo nada, doutorado não tá valendo nada. Por que isso? Porque não tem sido desenvolvidas as competências bases, não tem sido desenvolvido o que o mestrado e o doutorado, né, deveria desenvolver, que são esses intelectuais, são essas pessoas que vão pensar o país. Se isso não tem sido feito, é porque a instituição, ela pode ser melhorada, e ela pode ser melhorada por dentro, e não porque a gente tem que descartar isso, jogar fora e ignorar e vamos fazer do nosso jeito. Até porque tem uma dificuldade muito grande da gente ter discussões
academicamente relevante em espaços ali baseados pelo capitalismo, por quem paga quem, para ser o professor e ser o aluno. Então, ainda na universidade, a gente tem esse espaço, deveria ter esse espaço de troca, de crescimento do desenvolvimento intelectual brasileiro. Então, a gente tem que olhar para isso também como uma atenção. Se isso está acontecendo nas universidades hoje, como que a gente pode mudar isso por dentro? Então é isso, né? A gente quer formar os melhores pesquisadores aqui no Brasil, que vão formar a elite intelectual brasileira, que vão avançar a pesquisa aqui no Brasil. E a gente está muito feliz, né, de poder ter esse avanço na nossa mentoria, para poder conseguir cada vez mais agregar pessoas de lugares diferentes, que estão querendo entrar em lugares diferentes, né? Não só aquele eixo USP e FGV que o pessoal chega aqui, mas a ideia é isso, né? Que a gente está sempre construindo com o nosso método, com a nossa estratégia e com o nosso acolhimento. Eu acho que a honestidade intelectual muitas vezes falta no ambiente acadêmico, é algo que a gente busca construir com muita tranquilidade aqui dentro. Eu até falo, né? Pessoalmente, a minha opinião, por exemplo, de ser contra o aborto não me impede de mentorar uma pesquisa bem feita que diga quais são as decisões da Corte Interamericana com relação ao tema do aborto, porque existe método para isso, existe forma de analisar, e isso é um resultado do dado da vida real, é isso que está acontecendo. Então, a gente precisa trazer mais esse campo da honestidade intelectual, de saber como fazer uma boa pesquisa objetiva, de saber como usar as melhores ferramentas como técnica, mas para agregar dentro daquela que é de fato a sua formação, né? Alguém que sabe pensar, que sabe criticar, que sabe escrever, e as pessoas que têm a capacidade de reformar por dentro essa instituição universitária tão centenária que a gente tem ali, né, para desenvolver a pesquisa, a ciência e avançar na sociedade em várias áreas. Então, a gente recebe pesquisas muito diversas, muito abertas para vários lados, e não é um espectro político que tem que limitar isso de uma determinada forma. Ainda tem essa visão de que a universidade está sitiada e que você não pode pesquisar, mas, na verdade, o que é bonito da universidade é essa liberdade acadêmica, é a gente poder ter frentes variadas, conseguir discutir isso sem ter que estar abaixando a cabeça um para o outro. E se isso não existe em algum lugar, a gente pode fomentar para que a nova geração venha a reavivar aquilo que a universidade foi criada para ser, né? Esse espaço de troca e colaboração. Perfeito. Então, acho que é isso do papo. Se a gente não falou alguma coisa aqui que você ficou curioso, coloca aqui embaixo para a gente poder comentar. E eu fico muito feliz de estar presencialmente com a minha sócia aqui. A gente quer que você nos siga, nos acompanhe. A gente tem um trabalho bom nas redes sociais, no YouTube, com muita coisa para quem está querendo mestrado, doutorado, pós-graduação. A gente tem mentorias acadêmicas também. Então, fique à vontade para nos seguir e compartilhar sua dúvida aqui conosco. Um beijo e até a próxima.